Dando sequência aqui então, né, nós vamos debater principalmente a continuidade de onde o Walter parou, mas falei com vocês que primeiro eu queria mapear isso daqui, meu povo. Ó. Veja você assim, aquilo que eu comentei na abertura aqui. O que é o Pentateuco? Bom, penta, 5, né? Principalmente para quem gosta de futebol, e não fala que o Brasil é penta, então, 5. Pentateuco são 5 primeiros livros, que no termo hebraico é chamado de Torá, ok? Para os judeus. A Torá, o próprio termo em si só, significa a instituição, a lei. Por isso que, para quem talvez se recorde, é muito usada a expressão que o quinteto dos livros iniciais da Bíblia fala o conjunto dos livros da lei, os livros da instituição, o livro das normas, das regras, ok? O livro da lei de Moisés, ou, como Moisés era servo do Senhor, né, o livro do Senhor. Por quê? Porque foi Moisés que escreveu, pautado nas direções que o Senhor ali o deu, né? Ok? Este termo, Pentateuco, foi criado mais ou menos em 300 a 200 a.C., quando o rei do Egito convoca, basicamente, 6 sábios de cada tribo. A pessoa fala em 70, mas ao pé da letra eram 72. 6 vezes 12, 12 tribos, 6 representantes, para não ficar uma única ideia distorcida. É como eu falo assim, nós vamos fazer um concílio aqui, uma reunião em Campo Grande, 6 membros de cada igreja. 6 membros proeminentes, destacados, estudados, para a gente poder modelar alguns alinhamentos entre os evangélicos de Campo Grande. Então, 6 de cada um. 6 vezes 12, 72, que se criou o termo, os 70, mas não era exatamente 70, era 72, para ser mais exato aí, que é basicamente aí onde se tem o termo aí da Septuaginta. Por quê? Porque após tanto você vem de cativeiro, após cativeiro, e cultura, e mistura povo, e etc., etc., muito do próprio entendimento, já viram aquelas histórias assim, como por exemplo, fulano nasceu no Brasil, mas mora tantos anos fora do Brasil, falando outro idioma, já até desaprendeu a falar português, ou o pai e a mãe é brasileiro, mas o filho não fala português, que parece uma coisa meio anacrônica, assim, mas o cara é filho brasileiro, não sabe falar português. Aí a questão é que, dentro disso, foi feita a tradução aí, basicamente para grego. Ok? Porque até então, se recorde que a ideia basicamente é a ideia do hebraico. Então, veja só, quando a gente fala em torno de mais ou menos 300 anos antes de Cristo, é o chamado período helênico. A Grécia, de novo, este poder mudando, né? Se você pegar a ideia da Assíria, a Síria hoje em dia seria mais ou menos equivalente a algumas áreas do Irã, depois a Babilônia seria mais o Iraque, aí você vai ter a ideia do Império Grego, embora o Império Grego dura muito pouco tempo, assim, em torno de uns 150 anos, o expoente máximo é Alexandre o Grande. E aí nós estamos discutindo algo assim, o Império Grego domina em torno de 500, 400, 350 anos de Cristo, só que inclusive a própria bancada de Alexandre o Grande foi não ter deixado um sucessor, é como ter alguém muito poderoso, mas que rapidamente morreu, não tinha filho, não tinha ninguém, e aí o Império esfacelou, e vai esfacelar basicamente em 4. Agora, aqui nessa época, a Grécia ainda estava dando as cartas, tanto que a influência grega, fala assim, mas você falou ali Egito, você não falou Grécia. Ué, querido, você pensa comigo aqui, teoricamente, pelo menos até o presente momento, qual é o país mais poderoso do mundo? O Império? Nós, os Estados Unidos? Nós estamos nos Estados Unidos? Não, mas mesmo assim a gente sofre influência deles. Daí a questão é que a Grécia detinha o eixo maior, o cetro do poder mundial. E depois vai esfacelar em 4, que inclusive depois quando vão entregar as profecias de Daniel, para quem lembra aquele sonho dele, de uma estátua com pés de barro, cada parte da estátua tem um tipo de material que é o império maior, depois um não tão forte, não tão forte, não tão forte, e um pé fraco, que vai desmoronar. Que aí quando desmorona, quem vai passar o rodo e vai juntar tudo de uma vez só, mais ou menos uns 150 anos de Cristo, é o Império Romano, que é quando o Império Romano vai aflorar. Que aí basicamente, inclusive, quando tem esse período intertestamentário, a transição dos 450 anos de silêncio entre o final do Antigo e o início do Novo Testamento, que é quando vai ter alguns episódios, como a revolta dos Macabeus, em torno de 100 e poucos antes de Cristo, e etc. Mas aqui, voltando, quem dava ainda as cartas no eixo de poder norte da África, Oriente Médio, algumas áreas adentro da Ásia, Europa e etc., ainda era a Grécia. Então, você pode ver que na própria cultura romana, que vem 200 anos depois, alguns séculos, mesmo pós-Cristo, então se fala muito em greco-romano. Muito da própria questão da influência romana foi pautada onde? Na Grécia. E aí você consegue ver muito isso daqui, inclusive em textos, como por exemplo, da própria crucificação do Senhor Jesus. Peço que você abra comigo, por favor, no Novo Testamento. Deixa eu só checar se é Lucas ou se é Mateus o texto que a gente vai conferir. Me dá um segundinho. Eu acho que deve ser Lucas. Lucas, exatamente. Lucas capítulo 23. A partir do versículo 33, quando vai falar sobre a crucificação. Lucas 23, 33. Ali vai começar a falar um descritivo sobre a crucificação do Senhor Jesus, mas eu peço que você avance comigo
até o versículo 38, no final desse bloquinho de versículo, Lucas 23, 38. Também sobre ele, né, sobre a ideia da cruz do Senhor Jesus, havia uma placa, uma tabuleta com um dizer, com uma epígrafe, escrita em quais idiomas? Em grego, em romano e em hebraico. Dá uma olhadinha para mim agora, por favor. Por que grego? Por conta da influência grega que não se fazia perdida há muito tempo. Até pouco tempo atrás a influência era muito forte. Você imagina, por exemplo, não tem visto a ideia da China se tornando um país dominante? Também não é da noite para o dia que a China vai dominar tudo e a influência norte-americana se apaga por inteiro. Isso leva um tempo nessa transição. Segundo, porque em romano, a ideia do latim, porque era o império dominante no momento. Se o Brasil fosse o país mundialmente dominante agora em 2023, gosta ou não gosta, quer ou não quer, e muita coisa vai ser divulgada por aí em língua portuguesa, que é o nosso idioma pátrio. E terceiro, a ideia de hebraico. Por que hebraico? Porque era o idioma do local onde as coisas estavam acontecendo. Nós estamos falando de Jerusalém, que é a cidade onde ele foi crucificado. Em grego, em latim e em hebraico. Está entendendo por que foram esses 3 idiomas em cima da tabuleta da crucificação do Senhor Jesus? Então entenda aqui. Dentro disso, quando a gente vai falando então sobre a tradução, a gente vai, voltou. A ideia de basicamente que as traduções que a Bíblia passa, cara, veja você assim também, não foram as únicas. Se a gente for olhar aqui também, depois é traduzido para etíope, é traduzido para copta, que é um idioma aí egípcio, depois vai ser traduzido mais para frente para alguns outros idiomas, como a própria questão do Novo Testamento, uma parte é escrita em grego, algumas partes em aramaico, porque era um dialeto ali de algumas áreas de Israel, mas principalmente em grego. Depois, mais para frente, os primeiros idiomas europeus, até quando lá na frente, em torno do século aí, 5, se eu não me engano, a tradução aí que ela é feita chamada Vulgata, que é, quando fala de Vulgata, não no sentido de vulgar inútil, mas aquilo que é divulgado, aquilo que é espalhado de modo comum, que é quando vai ter a tradução para a primeira versão em latim, onde depois, mais para frente, aí vai ser traduzido por Lutero, por alguns outros, Lutero primeiro para alemão, depois é para a Grã-Bretanha, traduzido para inglês, mais para frente ainda, João Ferreira de Almeida é o primeiro a traduzir para a língua portuguesa, e a ideia de que, só para vocês terem uma ideia da questão do quanto que é importante ser fidedigno ao texto, acaba sendo que, você vai ver que, por exemplo, a própria tradução aí da Vulgata, quando José fez isso, que foi vamos chamar teólogo que fez isso, ele foi para a Palestina, viver 20 anos lá, para ser instruído pelos rabinos, para poder fazer a tradução mais fiel possível. Porque hoje em dia, perceba isso nos dias de hoje, para fazer, é porque a Bíblia fala tal coisa. Não, não fala não, a Bíblia não fala isso não. Isso daí a pessoa ou criou isso da cabeça dela, ou ela achou, ela gostaria que tivesse dito, mas não disse não. Se a gente for fazer uma análise a fundo, o que a gente vê de besteira, o que a gente vê de heresia por aí, é coisa séria. Dizer, mas falaram que foi a Bíblia. Não, você checou isso? Não. Você quer ver? Isso não é um problema, mas perceba o quanto que só de mudar de um idioma para outro, as coisas mudam. Vou pegar um dos versículos conhecidíssimos da Bíblia, talvez, se bobear, um dos 3 mais conhecidos. Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, correto? Nas traduções mais exatas, não é exatamente isso que está no texto. Na tradução mais fiel, mais fidedigna, fala, o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de coisa alguma. O que faz muito mais sentido, biblicamente. Quando eu falo que nada me faltará, me dá aquela ideia que eu sou o conquistador, que tudo que eu quiser que seja meu vai ser meu, que eu vou botar o pé e vou dominar tudo, que eu ainda aproveito e cato por tabela aquele texto que fala que onde eu puser a planta do meu pé vai ser meu, e dá a impressão que eu vou ser um rolo compressor passando em cima de tudo e agora tudo é meu. Quando a Bíblia fala que na realidade que Ele é o meu pastor, e por isso eu não sinto falta de nada. Pode estar o mundo despencando ao meu redor, está tudo bem. Eu tenho a Ele, que é o principal. Eu não vou sentir falta de coisa nenhuma, porque eu tenho a Ele. Isso é muito mais bíblico. Amém? Daí a gente entender então que, feito isso, a ideia do contexto, pessoal, mais 10 minutinhos a gente vai para o intervalo, a ideia do fundo histórico, onde o Pentateuco é escrito, né? Conforme foi citado, Walter falou na primeira porção aqui, a gente teve uma série de eventos, claro que a gente não tem tempo de ficar debatendo um a um em profundidade, haverá depois estudos mais por livros, por categorias de livros, aqui na Escola da Bíblia, a ideia da criação, do Éden, a própria entrada do pecado, né? A queda do homem ali, o dilúvio, o pós-dilúvio, né? O recomeço com Noé e a família dele, a Torre de Babel, onde tem a dispersão, né? Dos diversos povos, gerando novos idiomas, o que gerou nações distintas. E aqui a gente tem, então, basicamente, né, o que a gente abre aqui comigo mais formalmente. A ideia do chamamento de Abraão, mais ou menos 2200 a.C., ok? Você vai tendo, então, né, a sequência, o patriarcado, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, e a partir de José as 12 tribos. Nós vamos comentar um pouquinho logo mais, com um pouquinho mais de ênfase até após o intervalo, a ideia da ida do povo ao Egito, a prosperidade do povo com José, e depois o declínio do povo se tornando escravo pós a morte de José, a ascensão de um libertador chamado por Deus, a ideia de Moisés,
o desenvolvimento, e aqui você perceba o quanto que a timeline vai fluindo. E aqui você vê o quanto que nós também já vamos avançando, que aqui nós estamos algo mais ou menos 1500 a.C. Alguns falam 1400, 1350, mais ou menos, ok? Até porque lembre-se que naquela época as pessoas tendiam a viver mais, a escala de vida, longevidade era maior. Se a gente for pensar na nossa vida, 70, 80, quando muito 100 anos, a conta não fecharia. E mesmo entre os estudiosos não há um pleno consenso de dado por dado, de número por número. Não estou chamando, pelo amor de Deus, de uma aproximação no sentido de uma gambiarra, de um ajuste forçado, mas cravar milimetricamente um ano, mais um ano, menos um ano, nem os próprios estudiosos a fundo têm isso, ok? Então veja só. Aqui eu já vou te mostrar um mapa onde mostra isso. A ideia é de quê? Vamos focar aqui mais a partir de José, que foi o ponto onde o Walter deu um fechamento maior contigo, né? José vai nascer em Padã Arã, pai dele Jacó. Lembre-se o porquê aqui, ó. Nós estamos discutindo mais ou menos essa região aqui, ó. Ok? Israel vai estar aqui. Isso aqui é a ideia da península aqui arábica, né? Questão aí da região que a gente chama de Oriente Médio. E aqui nós vamos ter basicamente esse trajeto aqui, ó. Veja só o título aqui. Eu já vou voltar lá no texto. A jornada de Jacó. Jacó estava aqui, deixa eu chegar mais perto, não sei se vai dar para você ver, eu vou apontar pelo dedo. Aqui é Berseba. Jacó vai, deixa eu voltar aqui. Jacó vai dar uma boa andada até aqui, mais ou menos, uns 750 quilômetros, até chegar na região de Arã, também chamado de Padã Arã. Mas por que ele vai fazer isso? Porque lembra que ele inventou de fazer graça e tentar tomar a primogenitura do irmão, e que o irmão jurou ele de morte? Aí a mãe dele pegou e falou assim, então você vai para a casa dos meus parentes, se enfia lá e fica lá um tempo, até ver se a raiva do seu irmão passa. Pois bem, em 20 anos a raiva não passou, né? E aí acaba sendo que Jacó vai ficar 20 anos lá, as coisas são corrigidas depois. Mas enquanto Jacó ainda esteve por lá, as coisas também não significa que foi só alegria também não. Tanto que Jacó, naquela quinta-feira onde eu trouxe a palavra, isso naquele dia não deu para falar, passou batido, mas eu vou falar aqui agora. Eu comentei que Jacó vai ficar lá até mais ou menos de uns 91 anos de idade, algumas literaturas falam em 96, 97, que é quando ele volta. De novo, lembre-se que as pessoas viviam mais. Agora acaba sendo então o quê? Outra coisa que biblicamente a gente é muito treinado a pensar meio mecânico, ou então como a gente não fala nada, aí às vezes a cabeça da gente trabalha, mas trabalha para o lado que não foi. Para ser mais claro contigo, né? Você lembra que quando Jacó vai para lá, vai trabalhar com o tio dele, o irmão da mãe, né? Com Labão, e vai trabalhar, e toda a história de que primeiro queria uma das filhas, aí o sogro, né, que é o tio dele, passa a perna, e dá a irmã mais velha, que era a ideia de Lia, ele topa trabalhar mais, etc. Então, essa história ela precisa ser vista melhor. Primeiro que é assim, se você olhar o texto bíblico, depois eu te mostro a referência, com um mês que Jacó estava debaixo ali dos cuidados da casa do tio, o tio, primeiro vendo ele é um rapaz bom de trabalho, etc. e tal, com com um mês, 30 dias lá com o tio, aí rola a proposta, dizendo, eu vou trabalhar, etc. e tal, eu gostei da tua filha, melhor entre nós, aquilo era mais comum, né? A ideia de endogamia, a ideia de consanguinidade, e etc. Então, com um mês, que o acordo é feito. Segundo aqui a gente abre leque para duas vertentes, né? De quê? Como que foi a história de que, primeiro 7 anos trabalhados, aí o sogro passa a perna, na noite de núpcias ele acha que estava se encontrando com uma das irmãs e estava com a outra. E aí é que entra a história da Raquel, que fala assim, há textos bíblicos, e você já vai entender onde eu quero te levar, que fala que, por amor à ideia de Raquel, ele topou trabalhar mais 7 anos. Só que a maioria dos estudiosos, sim, ele trabalhou mais 7 anos, mas não no sentido assim, trabalhou 7, aí depois viu que passaram a perna nele, trabalhou mais 7, e aí ganhou a segunda, que era a que ele realmente queria, que ele realmente amava. Que na realidade a história foi assim. Trabalhou 7, aí achou que ia obter a esposa que ele queria, não. Aí ele propõe, e se eu trabalhar mais 7? E aí ele obtém a segunda esposa uma semana depois. Sim, ele pagou a dívida, ele trabalhou por 14, mas não foi 7, veio uma, mais 7 veio a outra. 7 mais 7. Mais 7 veio uma semana se casou com a segunda, até porque não estou dizendo, a Bíblia não fala isso, estou apenas conjecturando. Né? A Bíblia também não me proíbe de ponderar algumas coisas, desde que não cometa nenhuma heresia. O cara ralou 7 anos, fala, rala mais 7 que eu te dou a outra. Eu falei, não, você me dá a outra que eu ralo mais 7. Beleza. E assim o acordo foi feito. E de fato ele fez 14. Estão entendendo o que está acontecendo? Quer dizer, o quê? 2 vezes trabalhar 7 para só aí botar a mão no prêmio? Não, vamos fazer diferente. Agora você me dá e eu trabalho mais 7, você tem minha palavra. E foi, ele cumpriu, né? Ele cumpriu da primeira vez. Ok? Essa é a linha mais aceita. Porque biblicamente, né, às vezes dá a impressão que tinha ensinado assim, coitadinho, apesar de coitadinho também não tinha muita coisa não, né? Coitadinho trabalhou 7, aí achou que ia se dar bem e se deu mal. Aí trabalha mais 7. Não foi bem assim não.
Tudo bem? Pelo menos há vertente que acredita nisso. 7 depois mais 7. Mas os mais fidedignos acreditam que no intervalo de uma semana, os dois. Sim. 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 Ok? Então veja só. Essa é a peregrinação aqui de Jacó. Nasceu aqui, veio até aqui, ficou 20 anos. Aqui vai nascer o filho dele, que é José. Junto com os outros, né? A ideia é dos filhos todos. Quando ele vai retornar, isso aí também não há um consenso. Mas, fazendo contas matemáticas que flutuam um pouquinho, o menino José, junto com os outros irmãos, José era o segundo mais novo, né? Tanto que depois vai nascer Benjamim, que é o caçulinha, e como era irmão de pai e mãe, por isso que é quem ele tinha um xodó maior. E isso vai se refletir lá na história do Egito, lá na frente. Daí a questão é que aí ele vai voltar. Quando ele vai voltar, aí José já estava algo em torno de 5, 6 anos de idade. Ok? Voltando aqui, ó, que está aqui, ó. Ele volta ao redor dos 97, tem literatura que fala um pouquinho diferente, mas ele teve entre 90 e 91, o filho, depois de 20 anos lá com o sogro, quando ele retorna, e aqui ele ainda vai conviver com o pai dele 60 anos. Tanto que, de novo, aquela mesma história, que se você fizesse um traço, ó, esse aqui é tal, esse aqui é o B, esse aqui é o C, algumas interposições acontecem. Por exemplo, quando o filho dele, José, vai ficar lá no Egito, e eu já vou chegar nisso, acaba sendo o quê? Quando o filho dele, o filho, né, do Jacó, que é o José, ficou lá, o pai dele ainda estava vivo. Isso quer dizer o quê? Suponha que você, como se um filho seu sumiu no mundo, ninguém sabe se está vivo, está morto, está achando que está morto, mas o seu pai ainda estava vivo quando isso aconteceu com o teu filho. Tanto que muito provavelmente parte do consolo, da tentativa de consolo, foi o próprio pai. O avô presenciou isso, não foi só o pai, o avô também presenciou a beleza que fizeram com um dos netos, que era de vender para lá. Embora, claro, que não foi avisado, né? Certo aí, ó. Então, aqui, ó, algumas outras coisas interessantes sobre a vida de José, né? Ele nasceu em Padã Arã, enquanto o pai dele, Jacó, ainda trabalhava com o tio Labão. A grande questão dos sonhos dele, embora era um dom que realmente ele tinha, mas aí é aquela coisa, né? Tem horas para falar e tem horas para não falar, né? A Bíblia é muito clara em dizer que até um tolo, quando fica calado, é tomado por sábio. Ou usando uma expressão muito atual, né? Assim, perdeu a chance de ficar quieto, né? Ou podia dormir sem essa, né? Daí que, por essa mania de, inclusive, achar que era o queridinho, porque era o queridinho do pai dele, mas o hábito de ficar tacando isso para lá e para cá, meio que dando uma passada disso na cara dos irmãos, e aí também o pai também pisou na bola, porque pai e mãe também erram. Daí a questão é que, pô, ainda que, veja a seguinte coisa, vamos ser adultos, aqui todo mundo é um público adulto. Não é só com filho, com pai, com irmão, com primo, com tio, seja com amigo, com quem for. Tem aquelas pessoas que a gente tem uma afinidade natural maior, o jeito dela te encanta mais. E tem gente que, às vezes, o jeito dela te afasta. E isso vai acontecer também com filhos. Com filhos, fazer, precisamos amar todos os filhos de forma igual. Sim, correto, é preciso amar todos os filhos de forma igual. Agora, dizer que você se encanta igualmente pelo padrão de comportamento, gente, francamente, claro que não. Por exemplo, você gosta, quando eu digo gosta, não no sentido de amar, digo no sentido mais geral do termo. Você gosta dos seus primos todos, do mesmo grau de igualdade? Você tem afinidade igual por todos os seus primos? Não. Agora, nem por isso você precisa ficar esfregando isso na cara de um por um dedo, de qual que eu gosto mais, qual que eu gosto menos. E esse era um dos grandes problemas que acontecia quando Jacó vai lá e tece a túnica toda colorida, a roupa bonita, bonitinha, né? Se fosse dormisse aqui, ele ia dizer que era de marca, né? Era da marca tal, né? Aí ia ser que, aí vai lá e dá isso só para um filho. Ou ainda que fosse fazer isso, seja discreto, né? Não precisa fazer isso no meio de todo mundo. E o filho também não precisa sair exibindo, o que o pai me deu, eu ganhei, vocês não ganharam. Fora que aí com a ideia dos sonhos de quê, né? Tradução do sonho, recado das entrelinhas. Todo mundo aqui, eu sonhei que todo mundo aqui vai ser servo meu. Bacana, né? Que sonho, nossa, que sonho legal, né? Os irmãos já não morriam de amores por ele, ainda vai me dar umas 10. Tanto que vai acabar, e aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa muito interessante, que quando finalmente eles acabam decidindo, dizer assim, chega, a gente não suporta mais esse cara, ele é insuportável. Alguns vão falar, vamos matar. Eu falei, não, também não precisa exagerar, não vamos matar. Eu falei, o que faz? Taca ele dentro de um poço lá, passa o dia inteiro, eles aí, ei, dá um final nessa história. E alguns dos irmãos falam, quer saber de uma coisa? Vende ele como escravo, depois de falar que ele morreu, pega a túnica dele, mata um bicho ali, banha aquilo em sangue, e fala que uma fera devorou no meio do campo. Pelo menos não matou, resolveu o problema e está tudo certo. E é o que acontece aqui, perceba o valor da venda. A Bíblia fala em Gênesis 37, não fala, tinha 17 anos, e outros textos falam sobre isso, que foi vendido por 20 peças de prata. 20 peças de prata, tem que se lembrar da seguinte coisa. Do mesmo jeito que a gente usa muito a escalinha de 10 em 10, a gente trabalha muito escala de dezena, que é um número muito fácil a gente trabalhar, no contexto hebraico era muito comum trabalhar com 60, com múltiplos de 60. E a questão de que, para indicar que alguma coisa tinha pouco valor, você trabalhava com a ideia de 30. Você lembra por quantas moedas de prata Judas traiu Jesus?
por 30, que é para indicar que é alguma coisa de pouco valor, de sem valor. Os irmãos de José detestavam ele tanto, 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 que não vendeu nem pelo mínimo, vendeu pelo abaixo do mínimo, que é para mostrar o quanto que a gente despreza esse cara. Dentro disso daí, quer dizer o quê? Se alguma coisa, não estou dizendo que, trazendo o valor para hoje em dia, seria algo em torno de R$1.300, mais ou menos. Não estou dizendo que R$1.300 não é nada, mas para o valor de uma vida humana, seria um pouco mais. Por exemplo, a traição do Senhor Jesus, hoje em dia, teria custado algo em torno de 3 a 4 mil reais. Agora, para uma vida, eu dizer que uma vida humana vale 3 mil reais, só que para a ideia de Josefa, não vale nem 3 mil, vale menos do que isso. Entrega esse cara por qualquer dinheiro. O importante é que ele suma daqui. E é o que vai acontecer, né? Ok? Onde ele vai ficar depois na casa de Potifar, depois de ter ficado preso um tempo, né? Opa, vou terminar o slide aqui, a gente já vai para o intervalo. 2 minutinhos, pessoal. Aqui, depois, quando a mulher do Potifar, a Bíblia fala que José é um cara muito bonito, a mulher tenta seduzir ele, usando o poder, né, do dono da casa, ele era um cara correto, resolve cair fora, sai literalmente pelado, correndo por aí, e aí acaba sendo que a mulher fala, não, ele tentou me violentar, ele tentou me estuprar. E aí acaba sendo, então, que ele vai parar na cadeia. Na cadeia ele fica 2 anos preso, quando ele tem a interpretação dos sonhos, né, do copeiro e do padeiro, que um vai morrer, o outro vai sobreviver, até o dia que o rei é atormentado por alguns sonhos, e aquele que sobreviveu lembra, fala, tinha um cara lá na época que eu estava preso também, que ele tem o dom da adivinhação, o dom de interpretação de sonhos, que é quando ele interpreta o sonho, né, sobre os 7 anos de vacas gordas, a prosperidade que viria, e os 7 anos de vacas magras, que é o período aí da fome. Pessoal, agora são 4h20.